Queridos colegas, vamos começar então agora a nossa grande revisão, sobre Código de Defesa do Consumidor. Matéria importante na prova, soma pontos e dá para gabaritar. Vamos mostrar para vocês a tendência de todas as questões de consumidor que poderão aparecer. Olha só, toda vez que eu falo em consumidor, eu tenho que falar sobre essa estrutura básica aqui, ó. Fornecedor, que fornece um produto ou um serviço para alguém. E este alguém, pessoal, tecnicamente é chamado de consumidor. Consumidor. Agora, quem pode ser fornecedor desse produto ou serviço? Vamos lá? Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Quando eu falo em pessoa jurídica, vamos se lembrar daquela classificação da parte geral do Código Civil, da pessoa jurídica de direito público e da pessoa jurídica de direito privado. Quando eu falo pessoa jurídica de direito público, eu estou falando aqui então da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Então nessa situação, eu tenho praticamente classificação das pessoas jurídicas de direito público, mais as autarquias e ainda mais as fundações públicas. Professor, quer dizer que uma autarquia também pode ser considerada fornecedora? Pode. Desde que esse serviço prestados pelo ente público seja remunerado. Não pode ser o serviço gratuito. Tem que haver a remuneração. E esta remuneração tem que ser na forma de na forma de tarifa ou então preço público. Porque se for na forma de imposto, taxa, contribuição de melhoria, aí é regras tributárias, não há incidência do CDC. Tá? É por isso que o SUS, que o ente público presta um serviço de saúde gratuito, não pode ser considerado uma forma consumerista. Ainda, pessoal, essa pessoa física que quando está prestes numa relação de trabalho, também não há uma relação no CDC. As pessoas jurídicas de direito privado, nós temos aqui associações, nós temos aqui as fundações privadas, nós temos as sociedades, seja ela sociedade empresária ou não empresária, já vimos essa revisão sobre sociedades empresárias ou não empresárias. Nós temos partidos políticos, nós temos aqui instituições religiosas e aqui então a nova pessoa jurídica de direito privado chamado EIRELI. São todas pessoas jurídicas consideradas fornecedoras de um produto ou serviço quando também prestam um serviço de forma remunerada. O serviço tem que ser oneroso. Se for gratuito, não temos a incidência do CDC. Uma vez prestado esse serviço, ou então oferecido um produto, nós temos que saber quem é o nosso consumidor. Consumidor é a pessoa física ou a pessoa jurídica que consome o produto ou serviço como destinatário final. Teoria finalista. Destinatário final significa eu não posso revender esse produto com a finalidade de ganhar dinheiro. Tem que ser para consumo, pessoal, tá? Só que cuidado, pela teoria finalista, nós temos uma mitigação em virtude da questão da pessoa jurídica, chamada teoria finalista mitigada, em que uma pessoa jurídica pode ser considerada consumidora desde que não revendedora do produto ou serviço. Ela não pode ganhar nada com isso. Tem que ser realmente para dar um plus ali no seu estabelecimento, melhorar o ambiente, etc. Tá? Pessoas físicas ou jurídicas. Muito cuidado com isso aqui, ó. Nós já vimos em aula. A pessoa física será absolutamente considerado vulnerável perante o nosso fornecedor. A pessoa jurídica, por sua vez, ela tem uma vulnerabilidade relativa, porque nem sempre ela está em situação de minoridade, ou melhor dizendo, em situação precária em relação ao fornecedor.
Nem sempre essa pessoa jurídica ela é a parte mais fraca em relação ao nosso consumidor, ao nosso fornecedor. Muitas vezes ela tem um patamar, inclusive, de superioridade. Então, para analisar se uma pessoa jurídica ela é ou não consumidora, eu também tenho que verificar se ela realmente é vulnerável perante o nosso fornecedor. Porque se não for vulnerável, se ela tem o poder de se impor contra o fornecedor, ela não é mais consumidora, tá? A parte consumidora sempre é a relação mais fraca. Diga-se de passagem, todo consumidor, quando enquadrado como consumidor, sempre será vulnerável. Sempre será vulnerável. Todo consumidor, quando enquadrado como consumidor, sempre será vulnerável. Uma vez que eu tenho uma aquisição de um produto ou serviço, se o produto ou serviço tiver tudo ok, vamos colocar aqui ó, um símbolo, tudo ok, não há por que termos o CDC. Agora só existe o CDC porque esse produto ó, apresenta um defeito, ou então o nosso serviço também apresenta um defeito. E apresentando um defeito, surge para o nosso consumidor os seus direitos básicos do consumidor, que caem em todas as provas da OAB. Artigo 6º e seguintes. Tem que ler esses incisos. Toda vez que eu falo em direitos de alguém chamado consumidor, eu tenho que falar em obrigações do fornecedor. Então surge para o fornecedor uma obrigação, vamos colocar aqui ó, um dever do fornecedor em cumprir essas regras. De colocar um produto ou serviço no mercado adequado, que não ofende a saúde, a integridade física ou moral dos consumidores, que não apresente defeitos, mas quando tenha o risco de vida que seja alertado às pessoas, etc. Toda vez que eu tenho um defeito, isso que surge ó, um sistema de responsabilidade pelo defeito. Responsabilidade, se caso houver um defeito. Agora tem que cuidar, porque esse defeito do produto ou defeito do serviço, muitas vezes, eu vou apagar aqui para poder enquadrar esse sistema no nosso próprio quadro. Muitas vezes esse defeito ele pode ficar dentro do próprio produto ou ele pode extrapolar o produto. É o que define todo o sistema de responsabilidade do nosso CDC. Imaginem vocês que eu compro uma motosserra. Está aqui. Eu comprei uma motosserra numa loja, adquiri um produto. Estou lá na minha chácara cortando com a motosserra e simplesmente, vamos colocar aqui, ó, motosserra. Mais ou menos assim. Estou cortando com a minha motosserra, arrebenta a correia da motosserra. Correia sai, corta o meu pé, tá? Então, na verdade, eu tive uma lesão corporal. Então, eu tenho um defeito do produto. O produto apresentou um defeito porque arrebentou a correia e esse defeito ó, saiu para fora do produto, extrapolou o produto. Toda vez que do defeito nós temos lesões, nós temos um dano potencial, material ou não, seja psicológico ou não, nós temos aqui ó, a extrapolação do defeito. Toda vez que surge uma lesão, pessoal, seja física, seja moral, surge para mim ó, uma pretensão de reparação pelos esses danos. Quando eu falo em pretensão de reparação desses danos, significa dizer que eu tenho que exercer esse direito de pedir a reparação durante um determinado prazo. Porque se eu cortei o pé com a correia, eu quero os danos materiais e estéticos que eu sofri no pé. Toda vez que eu comprar uma motosserra, por exemplo, e simplesmente na hora de ligar a motosserra não liga, puxa a corda lá, nada. Puxa a corda de novo, nada. Não ligou a motosserra e o defeito está somente aqui ó, no produto, não cortou o meu pé, não arrebentou nada, não tirou nenhum pedaço do meu corpo, então na verdade eu não tenho nenhum tipo de lesão. Eu não tenho nenhum tipo de dano ao meu corpo, não sofri esses danos aqui, ó. Se não tem lesão, pessoal, não tem por que eu pedir nenhum tipo de reparação patrimonial. Danos materiais, lucros cessantes, danos emergentes, danos estéticos, danos... Não tem, pessoal. Então, se não há essa lesão aqui, ó, e não há pretensão de reparação, a única coisa que surge para mim é o direito aqui, ó,
de troca desse produto ou então devolução do meu dinheiro que eu paguei por essa motosserra. Como é que é o nome disso? Sistema de responsabilidade pelo fato do produto apresentar um defeito, ou então sistema de responsabilidade do serviço, porque o serviço apresenta um defeito. Toda vez que de fato o produto ou serviço causar a minha pessoa ou a outra uma lesão, um dano, surge para mim uma pretensão de reparação que é exaurida ou extinta pelo prazo de prescrição. Por isso que aqui eu falo em prescrição de 5 anos, a partir do momento que eu tenho conhecimento da autoria do dano e depois também da materialização do dano. Prazo de prescrição, artigo 26 e 27 sempre aparecem na prova da OAB. Tá? Agora, toda vez que esse produto apresenta um defeito, nós estamos então diante de uma relação de defeito. Toda vez que o serviço apresenta um defeito, estamos diante da responsabilidade de fato pelo defeito do serviço. Mandei instalar um ar-condicionado na minha casa, na primeira noite o ar-condicionado pega fogo, incendeia toda a minha casa, causa um dano patrimonial à minha vida, à minha saúde, ao meu estado financeiro. Sobre esse dano patrimonial, conserto da casa, pintura, surge para mim uma pretensão de reparação exaurida ou extinta pela prescrição. Ou seja, do fogo do ar-condicionado expandiu-se, pegando aí então os meus bens patrimoniais ou até mesmo uma lesão física, tá? Pelo fato, cuidado com esse termo aqui, ó, fato do produto, fato do serviço, nós temos prazo de prescrição, tá? Se eu falo então agora no produto que o vício está dentro, então eu vou falar sobre um sistema de responsabilidade pelo vício do produto. Vício do produto ou então vício do serviço. Exemplo, compro uma garrafa de água mineral com gás. Quando eu pego a água mineral com gás e abro a água mineral, não sai aquele famoso barulho. Não sai o barulho do gás. Significa que a água estava sem gás. Olha só, a água sem gás não causou à minha esfera física nenhum dano. Não tive infecção intestinal, não fui parar no hospital nem nada. Então eu não tenho pretensão de reparação de nada. É por isso que aqui surge para mim um momento que eu posso pedir a troca dessa água com gás. Se eu compro um carro e simplesmente ele não está funcionando o ar-condicionado, bom, o ar-condicionado do carro não me causa nenhuma lesão. O que surge para mim é um defeito do produto e por esse defeito do produto eu tenho que mandar consertar ou então me devolver o dinheiro. Só que aí eu tenho que classificar esse defeito de produto em duas espécies. Defeito do produto na modalidade qualidade do produto, ou então defeito pela quantidade do produto. Imaginem vocês que vão ao supermercado, comprem 1 kg de arroz e quando coloca esse 1 kg de arroz na balança, na gôndola, aparece lá 900 gramas. Pergunto, você vai esperar 30 dias para trocar esse 1 kg de arroz para complementar mais 100 gramas? Ou você faz a substituição imediata? Substituição imediata, pessoal. Então, quando o vício for na quantidade, se você comprou uma dúzia de ovos, abriu a caixinha, tem 10 ovos, tu vai pedir a reposição de mais 2 ovos diretamente na hora. Então, pelo artigo 19, o vício do produto pela quantidade, a troca é imediata. Imediata, pessoal. Ou seja, ou eu complemento o produto, ou então troco o produto ou devolve meu dinheiro. Agora, se o vício for na qualidade, e aqui são as questões de prova, eu tenho que mandar arrumar isso. Se eu compro um carro e o ar-condicionado está estragado, eu tenho que levar o carro até a concessionária onde comprei o carro, levar o carro, deixar o carro lá pelo prazo de 30 dias para que eles possam consertar o meu carro, e se não consertar o carro em 30 dias, somente agora surge a hipótese do artigo 18, parágrafo 1º, de então eu pedir a devolução do meu dinheiro, abatimento do preço, substituição ou outras coisas. Mas eu não posso exercer de imediato. Com muito cuidado, se você compra uma geladeira, a geladeira chega na sua casa, liga a geladeira na tomada, o motor não funciona, nós temos um defeito pelo vício do produto, porque só não funcionou a geladeira.
não causou nenhum dano à sua esfera patrimonial, nem física, só não está funcionando. Vício de qualidade, porque toda geladeira tem um motor, então não é quantidade. Você vai levar essa geladeira à loja, e será que você tem que esperar 30 dias para consertar o motor da sua geladeira? Não. Porque o motor da geladeira é uma peça essencial da geladeira. E sendo essencial da geladeira, eu vou então exercer o meu direito do artigo 18, parágrafo 3º. Toda vez que a substituição da peça comprometa a essência do produto ou a característica essencial desse produto, nós poderemos então exercer de imediato tudo aquilo que nós temos nos incisos do artigo 18, parágrafo 1º. Troca do bem, substituição do bem, restituição do dinheiro, devolução do equivalente, etc. Mas somente se a peça for essencial. Se você compra uma televisão 3D e o 3D não funciona, a característica principal da televisão é o 3D. Agora, substituir a tela toda de 3D irá descaracterizar a sua principal função, que é 3D. Então, eu faço de imediato essa situação. Só que toda vez que eu verifico esse defeito, então surge para mim, toda vez que eu verifico esse defeito na qualidade ou na quantidade, surge para mim um direito de me manifestar, chamado direito potestativo. Então, uma vez evidenciado, vamos corrigir aqui, uma vez evidenciado o defeito na qualidade, principalmente na qualidade, a partir que eu tenho então o defeito, vamos colocar aqui, toda vez que eu visualizo o defeito, surge para mim, então, um momento que eu tenho que exercer o meu direito potestativo de troca e conserto do produto. Se o meu produto é um bem durável, se for um bem durável, o meu direito de exercer a troca ou substituição ou conserto é pelo prazo de 30 dias. Vamos corrigir? Prazo de 90 dias. Toda vez que for um bem não durável, o meu exercício desse direito potestativo é de 30 dias a partir do momento que eu tenho conhecimento do defeito. Conhecimento desse dano, do defeito. Porque se eu não tenho conhecimento ainda, não começa a contar o prazo decadencial de 30 a 90 dias. No momento que eu não tenho conhecimento do defeito, esse defeito para mim chama-se defeito oculto. Enquanto ele estiver oculto, o meu prazo decadencial não começa a correr. Somente a partir que eu visualizo o defeito oculto, a partir que eu tenho a visualização do defeito oculto, vamos colocar aqui um olho, que eu tenho a visualização, começa a correr o prazo de 90 ou 30 dias. Então vamos fazer uma escalinha que funciona assim, A partir do momento que eu visualizo o defeito, eu tenho 90 ou 30 dias para reclamar. Quando eu reclamo dentro do prazo de 90 ou 30 dias, o fornecedor do produto tem 30 dias para consertar o meu produto. Não consertado em 30 dias, aí que surge então a possibilidade do artigo 18, parágrafo 1º e incisos. Tudo bem? Agora muito cuidado com essa situação aqui. Porque uma vez exercido esse direito depois do prazo de 90 ou 30 dias, decaiu o seu direito. E aí você não tem mais como exercer o direito de realizar a troca desse produto pelo defeito. Muito cuidado com isso. O prazo de 90 ou 30 dias é chamado prazo decadencial, chamado garantia legal. A garantia contratual começa-se a contar a partir daqui. Garantia contratual, aquele prazo de 1 ano, do contrato, começa-se a contar a partir de 90 ou 30 dias e não da entrega do produto. Embora nós tenhamos lá no contrato a garantia que é entregue pela loja, as regras de contrato estão sob a égide de uma norma de ordem pública, CDC. E a norma de ordem pública não pode ser revogada por disposição expressa das partes. Então essa cláusula é considerada uma cláusula abusiva, praticamente nula. Já que eu falei em cláusulas abusivas e cláusulas nulas, nós temos que verificar então uma outra situação fora esse sistema de responsabilidade. Muito cuidado com esses prazos. O prazo decadencial caiu 3 vezes na prova da OAB. Aqui, prazo de prescrição ainda nenhuma, mas vai cair. Cuidado com essa situação.
Vamos comentar aqui algumas coisas sobre contratos e proteção no direito do consumidor. Nós vamos falar sobre proteção comercial, contratual, etc. Uma coisa que nós temos que cuidar é um termo chamado prática abusiva. Prática abusiva. Quando eu falo em prática abusiva, são totalmente diferentes daquilo que nós temos chamado proteção contratual. E dentro da proteção contratual, eu tenho que cuidar aquilo que disciplina dentro do contrato. E dentro do contrato tem as chamadas cláusulas. Vamos colocar aqui, ó, cláusula abusiva. E depois do outro lado tem os chamados aqui contratos de adesão. Olha só que interessante. Aqui aparece o termo abusiva. Aqui também é abusiva, só que aqui é uma prática, aqui é uma cláusula. Prática abusiva, pessoal, é tudo aquilo que ofende diretamente a legislação do CDC. Exemplo, publicidade enganosa, artigo 37. Propaganda abusiva, artigo 37, parágrafo 2º. Artigo 37, parágrafo 1º. São práticas abusivas. Se você tem lá uma propaganda, uma publicidade enganosa, você não comprou nada nessa loja. Se você não comprou nada na loja, você não tem um contrato. E se você não tem um contrato, você não tem proteção contratual. É por isso que antes da celebração do contrato, nós temos que proteger o consumidor, falando que é abusivo. Então, propaganda enganosa, propaganda abusiva, são práticas abusivas que, uma vez praticadas pelo fornecedor, essa prática abusiva aqui, ó, tem que ser considerada nula. Nula. Ainda, fornecer produtos em desacordo com as normas legais, produtos que ofendem a própria legislação ambiental, depois, situações que colocam o consumidor em risco, exoneração da responsabilidade do fornecedor, atribuição da responsabilidade do fornecedor a outra pessoa, excludentes de qualquer tipo de reparação em caso de lesão, são tudo práticas abusivas que, uma vez ocorridas no cenário fático, nós temos que considerá-la como nula. Agora, se você comprou uma geladeira, um fogão, um carro, através de uma prática enganosa, praticamente propaganda enganosa, então o que acontece? Eu tenho que verificar lá naquele contrato que você assinou se aquela cláusula que você tem é abusiva ou não. Aí eu não vou discutir a prática do fornecedor, a cláusula. Cartões de crédito, por exemplo. Se você tem lá um cartão de crédito e você quer discutir, assinou no contrato, tem um contrato de cartão de crédito, quer discutir a questão dos juros do cartão de crédito. Você não vai pedir a resolução de todo o contrato. Você vai apenas discutir a questão da cláusula abusiva dos juros do cartão de crédito. Comprou um carro financiado pelo leasing, quer fazer uma revisão do seu contrato para baixar a prestação, você vai revisar somente a prestação do contrato que fala sobre os juros, sobre a forma de pagamento. Porque essa forma de pagamento é abusiva, o resto do contrato é válido. Então eu quero que você escute que na proteção contratual eu vou declarar nula a cláusula e o negócio jurídico como um todo é válido. Somente a cláusula é nula, direito à revisão. Quando eu falo em prática abusiva, eu não tenho contrato, então eu tenho toda a prática como abusiva. Quando eu falo em contrato de adesão, além de ter a proteção de todas as cláusulas abusivas, no contrato de adesão as coisas têm que ficar claras. Principalmente quando as cláusulas são limitativas de direito, elas têm que ser enxergadas pelas condições, quando enxergada pelo próprio consumidor, numa letra fonte 12, no mínimo, e colocada em destaque. Caso contrário, essa cláusula será considerada abusiva. Contrato de adesão com uma cláusula restritiva de direito que não está muito clara, será abusiva pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Tá? Cuidado, porque se é uma norma de ordem pública, o juiz pode, inclusive de ofício, conceder essas situações. Pessoal, essas eram as principais considerações. Leiam o nosso manual de dicas que nós temos
para você, leia o material oferecido durante o curso para você, tá? Porque isto aqui irá ajudar nas questões da prova. Falando um pouquinho mais, agora me lembrei de algumas situações, vamos falar sobre a questão do orçamento, o orçamento prévio, que é de 10 dias, tá? Uma vez que eu tenho dentro das práticas, o orçamento tem que dar uma garantia de 10 dias para vocês, cuidado com isso. E toda vez que você compra um produto pela internet, por telefone, que é fora do estabelecimento empresarial, você tem um direito de troca pelo prazo de 7 dias em que você recebe o produto. Não importa se o produto tenha defeito ou não, você só não gostou do produto. Direito então de trocar, tá? Então nessa parte dos 7 dias de troca, não entra aquela parte de responsabilidade pelo fato ou vício. Apenas não gostou do produto. 7 dias, devolve o produto, você tem direito à restituição do seu dinheiro corrigido monetariamente. Se por um acaso for fazer um orçamento, é dever do fornecedor oferecer um orçamento devidamente discriminado, com condições, material, prazo para início, prazo para término da obra ou do serviço, e esse valor vincula um futuro contrato pelo prazo de 10 dias. Cuidado com esses dois prazos. Essas são as principais considerações nesse momento de revisão, véspera à prova, a ansiedade está lá em cima, né? O nervosismo está lá em cima, mas acredite em você. Você é capaz de passar, nós acreditamos muito nisso, sabemos quanto você trabalhou para chegar exatamente nesse momento. Amanhã, no dia da prova, é o dia da sua vitória. Estaremos aqui na sede da Verbo Jurídico, praticamente aqui de pé para aplaudir a vitória de vocês e aguardá-los, a todos os nossos queridos alunos que venham fazer a segunda fase aqui do exame da ordem, ou então, se por algum motivo ainda não chegou o seu momento, retorne, revise, reaponte seus estudos, mas nunca desista de passar na prova da OAB. A prova se faz até passar, não importa quantas vezes tenha que fazer essa prova. Um grande abraço para vocês, nos encontramos em breve e até mais.